Imagine um dia em que as luzes simplesmente se apagam, não por algumas horas, mas por semanas. Postos de gasolina vazios, supermercados saqueados, estradas congestionadas por famílias tentando fugir. Milhares de pessoas aglomeradas nas fronteiras, desesperadas por comida, por segurança, por uma chance de escapar. Agora, imagine que esse caos não está acontecendo em uma zona de guerra, mas no coração econômico da África Austral, a África do Sul. O que aconteceria se o país mais desenvolvido da região entrasse em colapso total? Como isso afetaria os vizinhos? E por que o mundo inteiro deveria se importar? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em um cenário realista e assustador. O efeito dominó que o colapso da África do Sul provocaria em toda a região. Prepare-se para entender como o caos de um pode se transformar na tragédia de muitos. A África do Sul carrega há anos sinais alarmantes de que está se aproximando de um ponto de ruptura. O fornecimento de energia elétrica, por exemplo, é um dos mais críticos. A estatal Eskom, responsável por manter as luzes acesas, está à beira do colapso, com déficits constantes, dívidas bilionárias e uma infraestrutura defasada que não consegue mais acompanhar a demanda. Apagões de horas são comuns, afetando hospitais, escolas, empresas e residências. O desemprego já ultrapassa os 30% e, entre os jovens, esse número é ainda mais assustador. A violência urbana avança sem freios, com cidades inteiras sob controle de gangues armadas. Escândalos de corrupção destruíram a confiança na classe política e o investimento estrangeiro está minguando. Cada um desses elementos, sozinho, já seria preocupante. Juntos, formam um barril de pólvora. A importância da África do Sul para a África Austral vai muito além da sua força econômica. O país é o pilar logístico da região. Seus portos, estradas e ferrovias movimentam milhões de toneladas de mercadorias todos os anos, conectando o interior do continente aos mercados internacionais. Países como Moçambique, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Eswatini e Botsuana dependem em graus variados da infraestrutura sul-africana para exportar seus produtos, importar alimentos, medicamentos e combustíveis. Um colapso interno travaria essa engrenagem. O resultado seria um vácuo de liderança, de circulação de mercadorias e de estabilidade regional. Imagine agora um cenário hipotético, mas completamente plausível, em que tudo desmorona. Um colapso do sistema elétrico coloca as principais cidades no escuro por tempo indeterminado. A população perde acesso a serviços básicos. Hospitais operam apenas com geradores. Supermercados são invadidos. O governo entra em colapso institucional. Empresas multinacionais abandonam o país. Bancos restringem saques. As fronteiras viram zonas de conflito. Milhares tentam fugir em busca de refúgio. Milícias surgem. Regiões inteiras se tornam territórios sem Estado e o mundo observa enquanto o coração da África Austral para de bater. O primeiro impacto direto seria sentido por Moçambique. Apesar de possuir uma costa atlântica valiosa, grande parte da sua economia depende da conexão terrestre com a África do Sul. Produtos agrícolas, combustíveis e manufaturados chegam via portos sul-africanos. Com estradas interrompidas e portos parados, Moçambique enfrentaria desabastecimento severo. Milhares de trabalhadores moçambicanos perderiam suas rendas. O resultado? Pressão nas fronteiras, aumento de crimes e conflitos nas áreas rurais, onde o Estado mal atua. O Zimbábue já vive uma crise prolongada, com inflação altíssima, desemprego estrutural e um governo frágil. A África do Sul tem sido um refúgio para milhões de zimbabuanos. Um colapso destruiria esse último bastião. Milhares voltariam a um país sem condições de recebê-los.
As fronteiras virariam campos de refugiados improvisados. O comércio cessaria. A inflação dispararia ainda mais. O Zimbábue poderia mergulhar numa falência total, com consequências devastadoras para sua população. Botsuana e Namíbia, considerados estáveis, também seriam atingidos. A entrada de refugiados pressionaria serviços públicos, hospitais lotados, escassez de alimentos e medicamentos. O comércio internacional dessas nações colapsaria sem a infraestrutura sul-africana. Empresas locais fechariam, o turismo despencaria, a estabilidade social se desfaria. Até os países seguros veriam sua estrutura interna desmoronar. Lesoto e Eswatini são totalmente dependentes da África do Sul. Lesoto importa praticamente tudo. Eswatini tem sua economia entrelaçada ao país vizinho. Ambos colapsariam em semanas. Desabastecimento, paralisação do transporte, hospitais e escolas fechados. Com fronteiras inoperantes, esses estados entrariam em colapso humanitário imediato. Sem ajuda externa, podem falir antes mesmo da África do Sul. Diante do caos, a intervenção internacional seria inevitável. Mas quem agiria primeiro? A União Africana tem pouca capacidade logística. A ONU poderia oferecer ajuda humanitária, mas isso exigiria bilhões e meses de preparação. Enquanto isso, China, Rússia e EUA disputariam influência. Bases, contratos, zonas de poder, tudo estaria em jogo. A ajuda não viria de graça. Cada potência defenderia seus próprios interesses. O colapso traria uma migração em massa. Milhões de sul-africanos sem emprego, energia ou alimentos fugiriam para países vizinhos. As fronteiras se tornariam corredores de desespero. Campos de refugiados superlotados surgiriam. Sem saneamento e atendimento médico, doenças infecciosas se espalhariam. Hospitais em Botsuana e Moçambique entrariam em colapso. Sem ajuda internacional, essa seria a maior crise humanitária da África desde os anos 1990. O colapso destruiria o centro cultural da África Austral. A África do Sul é polo artístico, acadêmico e esportivo. Universidades, eventos e artistas influenciam toda a região. Com a queda dessas instituições, uma geração perderia referências. A fragmentação cultural aprofunda divisões étnicas e tribais. Quando um país perde sua cultura, perde sua alma e a capacidade de se reconstruir. O colapso também afetaria o meio ambiente. Sem fiscalização, haveria mineração ilegal, caça predatória e desmatamento. Rios seriam contaminados. A fuga de profissionais ambientais deixaria tudo vulnerável. Países vizinhos que compartilham bacias hidrográficas sofreriam com escassez de água. Isso pode gerar fome, doenças e até conflitos armados. Em uma região já fragilizada pelas mudanças climáticas, esse colapso ecológico seria desastroso. O caos financeiro se espalharia. A Bolsa de Joanesburgo colapsaria, bancos faliriam, o rand sul-africano desvalorizaria. Investidores fugiriam da região, linhas de crédito seriam cortadas, acordos comerciais desfeitos, o pânico se espalharia para países vizinhos. O que começa como um colapso local vira uma recessão continental. Mas o colapso não é inevitável. Soluções já existem. Energia solar comunitária, agricultura inteligente e digitalização de serviços públicos podem aliviar a pressão. Startups e universidades têm projetos, mas precisam de investimentos. Um plano de inovação regional pode conter a crise. A tecnologia pode ser a ponte entre o desastre e a reconstrução. O futuro da África Austral depende da união regional. A África do Sul não é apenas um país, é a base de um ecossistema inteiro. Se ela cair, todos caem. Este vídeo é um alerta realista, não um exagero.
porque ignorar os sinais pode transformar o problema de um na tragédia de todos.